corpo, alma e espírito. No episódio de hoje a gente vai falar sobre equilíbrio, sobre como é importante a gente alinhar todas as áreas da nossa vida. Por mais que algumas sejam mais difíceis, a gente conseguir encontrar um equilíbrio de bem-estar em cada uma das nossas áreas. Esse ano de 2023, parece que eu passei o ano todo tentando organizar minha vida. Organizar no sentido de encontrar uma posição confortável para estar entre trabalho, vida social, relacionamentos, família, faculdade e milhares de outras coisas que eu invento para fazer. Confesso para vocês que foi a coisa mais exaustiva do mundo, tentar encontrar uma rotina que fizesse sentido para mim, sabe? Mas logo no final, assim, nos 45 do segundo tempo, eu entendi que eu tava compartimentando tudo, sabe? Colocando a saúde numa bolinha, num saquinho, a vida social em outro, a vida profissional em outro, e a saúde mental em outro, espiritual em outro. Cada coisa da minha vida eu tava compartimentando. Sendo que não é bem assim que funciona. A gente tá interligado, tá tudo junto. E se uma coisa tá desequilibrada, alguma área da vida tá mais pesada que a outra, vai ficar difícil caminhar. A gente teve um episódio muito legal aqui com um convidado chamado José Henrique, que ele é mentor e nutricionista e ele ensina muito sobre vida adulta, sobre como ter uma vida objetiva. E já tem algum tempo que eu tenho acompanhado o José nas redes sociais, tenho acompanhado outras pessoas que também falam dessa temática, pessoas também que são cristãs falando dessa temática, e eu demorei para entender como que Deus se agrada disso, que a gente tem uma vida saudável aqui também. Não é a finalidade nossa permanecer aqui nesse mundo, mas enquanto nós estamos aqui, a gente tem que fazer algo de bom nesse corpo que nós temos. E tratar ele de qualquer forma, viver de qualquer forma, não é o que Deus almeja, não é o que Deus quer pra gente, não é o que Deus sonhou pra gente. Eu contei pra vocês de um Instagram que chama Vem e Vamos, e eu vou deixar o link aqui também, junto com o do José, que eu sempre indico pra vocês. E o Instagram dessa moça, ela fala, é uma teóloga, ela é cristã também, e ela fala, olha, uma vida que glorifique a Deus em tudo. Gente, quando eu li um dos textos que ela falava isso, virou uma chavinha na minha cabeça, em que, como que o mesmo corpo que vai para a igreja, ele come mal, ele dorme mal, ele se trata mal. Que corpo é esse? Ana, mas o nosso corpo é passageiro, a gente tá aqui só de passagem. Tá, mas você tá aqui de passagem e vivendo muito mal aqui de passagem. E aí eu comecei a raciocinar sobre isso, que meu corpo esse ano ele começou a colapsar fisicamente, ficar muito exausto fisicamente, porque eu tava me tratando mal, constantemente, comendo mal, dormindo mal, não me exercitando fisicamente. Então eu entendi que as coisas não são em compartimento. Não são casos isolados, a gente não é casos separados em que as coisas acontecem em portas fechadas, não, né? É uma casa completa que precisa ser limpa, precisa ser cuidada. E, bom, eu tinha iniciado para falar do episódio que a gente fez com o José, que foi o episódio 21, e quem não ouviu, gente, tá começando 2024, vai lá ouvir esse episódio, é muito importante para que a gente comece a traçar metas que sejam possíveis pra gente, que façam sentido pra nossa vida, sabe? E, bom, no episódio eu contei um pouquinho, bem pouquinho, sobre a rotina que eu tive esse ano de 2023. E a minha rotina foi muito maluca, gente, assim, chegou um momento que eu tava com 3 trabalhos e eu falava com alguns amigos assim, eu tava amando tudo e não amando nada, sabe? Eu amava tudo que eu tinha conhecido, o que eu estava aprendendo, as pessoas que tinham me dado oportunidades, né, que tinham me permitido participar de algo tão bonito, né, que é a vida delas. Mas eu não estava inteira ali, por causa da minha exaustão, por causa do cansaço.
E aí um belo dia, voltando do terceiro trabalho, indo para a faculdade, né? Eu tinha esse desejo de ir para a faculdade nesse dia. Eu lembro que eu pensava, gente, será que eu chego em casa? Gente, eram 10 minutos de caminhada. Eu sou meio exagerado, tá? Também, às vezes, mas eram 10 minutos de caminhada, mas foram os 10 minutos mais difíceis. Assim, muito difíceis para chegar, porque minhas pernas não caminhavam bem, eu tava muito cansada, e eu lembro que tava chovendo, e eu pensava assim, gente, que raiva, por que eu não almocei hoje? Eu não comi direito hoje. Por quê? Onde que eu tô com a minha cabeça? Meu corpo tá cansado, assim, ele tá pedindo pra uma pausa, sabe? Não era férias, não, é uma pausa mesmo de uma rotina sem cuidado, que não fazia nenhum sentido pra mim, né? E aí eu só conseguia, assim, eu lembro de entender o meu corpo naquele momento, a minha cabeça falando, Ana, você precisa dar uma pausa, você precisa parar. E é sério, se cuidar, assim. Eu nunca fui uma pessoa muito preocupada com saúde. E naquele momento eu não sei muito bem o que aconteceu, né? Foi realmente uma baixa na minha pressão e entre milhares de outras coisas que acontecem com o nosso físico quando a gente não come. Mas foi isso. E aí, a partir desse momento, eu lembro que depois desse dia eu comecei a retomar, fazer o caminho de retorno, falar, olha, daqui eu vou ter que voltar pra cá, daqui eu vou ter que voltar pra cá, e comecei a refazer um caminho de pausa, de respirar. A gente às vezes precisa disso para poder mudar os nossos hábitos, os nossos comportamentos. Quando eu falo disso, a gente escuta tanta coisa, né, gente? Não, mas você tem que ficar bombado, você tem que ficar... A gente tá falando, a gente acha que tudo é relacionado à estética e tudo tá relacionado a você se sentir bem fisicamente, mas tá relacionado a você se tratar bem. E pode ser que comece pelo físico, mas logo em seguida a gente vai entender que está relacionado a você se tratar bem. Você se cuidar e ter uma vida que faça sentido, né? Quando a gente dorme mal, eu acho que não sou só eu, todo mundo aqui que tá me ouvindo aqui sabe disso. Quando a gente dorme mal, a gente come mal, a gente sente o nosso corpo respondendo negativamente aquelas ações, né? E a gente segue fazendo como se tivesse tudo bem com isso. E bom, esse ano, como eu falei pra vocês, foram muitas tentativas de achar uma rotina que fizesse sentido. E eu entendo, eu tive paciência comigo, até foi interessante porque foi um processo de respeitar que eu tava aprendendo a virar adulta agora, né? Porque eu me mudei da casa dos meus pais, então eu ia ter que me sustentar, eu ia ter que trabalhar para isso, eu ia ter que organizar a minha alimentação, foi tudo um processo. Alguns fazem mais rápido, eu demorei apenas um ano inteiro para entender que eu precisava de uma rotina que fosse consciente, coerente e consistente. Coerente porque eu não posso copiar a rotina de outras pessoas. Cada um tem um físico, cada um tem uma individualidade, levanta em tal horário, come determinada coisa, não tem como. Constante, porque a constância é a melhor amiga da paciência, do tempo, do sucesso no resultado. A constância, ela é bonita de se ver, sabe? Quando a gente respeita o processo. E consistente porque eu precisava de algo que fosse fechado, no sentido de a gente acorda esse horário, dorme esse horário, se organiza assim, horário para isso, horário para aquilo, uma consistência, sabe? Firme. E eu queria compartilhar com vocês, eu até tô postando nas redes sociais e aí nos stories que eu fiz na última semana, eu falei sobre contar para vocês, né? Como que seria e o porquê que eu tô fazendo isso. Eu acho que a gente tem que usar as redes sociais a nosso favor. A gente vê muita coisa. Eu tô tentando usar o meu favor e no sentido de compartilhar com quem se interessa e quem também tem às vezes um desejo de mudar e de se motivar a fazer algo,
E não porque a Ana tá fazendo, mas porque você também precisa. E não porque seu físico tá precisando, não, porque a sua saúde mental precisa. Esse ano foi um dos anos que eu mais falei sobre vida, que eu mais falei sobre perceber a vida, mas foi um dos anos mais difíceis de viver a vida e perceber a vida. Porque eu tava tão cansada com outras coisas que foram dias muito difíceis, muito trabalhosos, no sentido de, tá, mas tô sempre tão cansada, o que tem de bonito aqui? É difícil. A falta de sono atrapalha a nossa percepção. Comer mal atrapalha também a nossa percepção. Eu lembro que tinha dias que eu dormia tarde, resolvendo coisas, trabalhando demais. E eu chegava no colégio, onde eu trabalhava antigamente, e as pessoas falavam comigo e eu, tá. Exausta. E aí, eu falava, gente, meu corpo tá pedindo um sossego, um descanso. Né? E eu volto a dizer, não eram férias que eu precisava, sabe? Era uma pausa consciente para ter uma rotina consciente. E aí eu decidi fazer esse episódio para compartilhar isso com vocês, porque a gente fala tanto de vida, né? E é como às vezes se a gente não quisesse se esforçar para percebê-la. A gente precisa de esforço para isso. Existe um trabalho por trás, né? E eu volto a dizer, as coisas não estão compartimentadas. Eu não vejo a vida bonita se eu não for uma pessoa que está bonita por dentro também. Eu tenho que estar saudável mentalmente, fisicamente, para ver uma vida saudável. A beleza que está nos meus olhos e que eu olho a vida é a que está dentro de mim. Eu externo isso. Né? É como se transbordasse. A gente está tão bonito por dentro que a gente começa a perceber coisas bonitas também. E eu tive dias assim... É um episódio muito honesto, onde eu estou abrindo meu coração para vocês, assim, porque foi difícil fazer alguns episódios, falar da vida em alguns episódios, porque eu tive dias muito difíceis de percebê-la, né? E aí, olha que difícil, olha que incoerente, né? Por isso que eu tô trabalhando isso, de uma rotina coerente, consistente e constante. Não adianta falar de vida se eu vivo a minha mal, né? Então eu tô convidando vocês a participar disso comigo, a também, quem sabe, começar algo novo também, de se tratar bem, sabe? Ultimamente eu tenho pensado muito nos textos que falam que nós somos templo do Espírito Santo. Nem mesmo se você é cristão e tá me ouvindo agora, e se você não é cristão, né, e tá me ouvindo agora, e talvez isso não vai fazer sentido pra você, mas você quer levar para outro lado, tudo bem. Mas ainda assim, sabe? Se a gente quer viver uma vida feliz, a gente sabe o caminho de se tratar bem. A gente sabe como fazer isso. E eu tenho pensado muito nesses textos porque quando Deus fala que nós somos... Quando a gente escuta que nós somos templo do Espírito Santo, não tá falando só de não se tatue, não ponha piercing, não raspe não sei o quê, não pinte não sei o quê. Não é isso só, não é o físico só. Sabe, mas como a gente se trata, é o que eu como, é como eu me cuido, é como eu deixo os outros me tratarem, é um todo, sabe, é um todo. E é isso. Gente, eu espero que esse episódio faça sentido pra vocês. É um episódio realmente de coração aberto, porque eu quero convidar vocês a participar disso comigo. E eu acho que para ter uma vida consciente da beleza que é estar aqui no momento que for permitido a nós estar aqui, é isso, sabe? É uma vida bem cuidada, que vale a pena ser vivida, compartilhada, de histórias reais, de pessoas que às vezes estão muito cansadas, mas estão trabalhando para se cuidar, sabe? Então, a gente está num processo, eu acho isso muito bonito. Espero que esse episódio seja bonito de se ouvir, assim, para você que tá aqui me acompanhando até o final. E bom, gente, eu não posso encerrar esse episódio também sem agradecer a você que tá me ouvindo aqui nesse ano de 2024. Desculpa, nesse ano de 2023, já tô lá na frente. Foi muito especial para mim. Esse ano foi um ano que eu rompi muitas coisas no sentido de dar continuidades
ter pausado o podcast, sendo que eu amava o podcast em 2022, eu acho, era uma frustração que eu carregava durante um bom tempo, porque eu não entendia porque que eu tinha parado, né? E aí retomar isso esse ano foi muito especial para mim, e eu agradeço todo mundo que me apoiou, todo mundo que escuta, os alunos do colégio, só para compartilhar aqui, falavam coisas assim tão legais assim a respeito do podcast. E eu ficava super feliz, assim, ouvir coisas super legais, assim, a respeito dos episódios. Então, só para agradecer cada um que tá aqui me ouvindo, de verdade, é muito especial isso, mesmo que às vezes, né, eu fale com os episódios, assim, mas esse ano eu fui bem bonitinha, gente, eu fui bem direitinha. Assim, se eu pulei 2 episódios, se eu faltei 3, assim, domingos, sabe, foram muitos, assim, porque eu realmente tava tentando muito, então foi muito especial pra mim. Às vezes quem tá de fora não percebe, né, mas realmente é muito especial, assim, dar continuidade em coisas que eu antes tinha parado. Então, você que me ouviu até aqui, você que participou comigo de 2023, muito obrigada mesmo. Eu espero de verdade que seu 2024 seja impecável, seja incrível, você veja como que a vida vale a pena ser vivida, vale a pena ser ouvida, contada, experimentada em todos os sentidos, bonitos, sabe? Saudáveis de ser. E a gente perceber isso é fenomenal. Gente, muito obrigada. Feliz 2024 pra você. E é isso. Forte abraço. Deus abençoe.